todos. Então, vou dar início à palestra, vou compartilhar aqui a apresentação. Bom, como a professora Ofélia já mencionou, a palestra vai ser sobre tratamento de águas efluentes. Eu vou dar uma breve citação aqui das áreas em que eu atuo, né, que é no monitoramento da qualidade da água, tanto para consumo humano quanto industrial, tratamento de efluentes, e no quesito do tratamento de efluentes, em muitas das situações se visa ao reuso da água na indústria. Então, vou falar aqui, citar breves trabalhos que têm sido desenvolvidos ao longo dos anos, tá, nessas diversas áreas, e eu vou me deter, então, em um tema, após essa apresentação. Em relação ao monitoramento da qualidade da água, teve aqui a dissertação de mestrado do André Lermontov, que foi monitoramento da qualidade das águas do Rio Palatinato, Petrópolis, Rio de Janeiro. E, em seguida, ele deu continuidade na tese de doutorado, também no mesmo tema, mas ele desenvolveu um índice de qualidade da água usando a ferramenta da lógica e interferência modular. Com isso, então, geraram algumas publicações. Também teve o trabalho da Raquel Ameri, Mencarinha, né? Ela fez um monitoramento da qualidade da água da Baía de Guanabara e fez um tratamento estatístico para avaliar essa questão da qualidade. E publicou em 2 artigos aqui. No que se refere à água, né, para abastecimento, a Carla Patrícia Macedo Licona, ela estudou a questão da remoção de fármacos, de alguns fármacos, né, usando o processo de membranas, né, no caso ela usou nanofiltração e osmose inversa, e ela focou nos compostos de origem farmacêutica, mas da categoria de anti-inflamatórios, que são paracetamol, a ibuprofeno, dipirona, diclofenaco e cafeína. Né? Então, ela desenvolveu a tecnologia de análise química, tá, para a dosagem dessas substâncias, e analisou também essas substâncias no Rio Guandu. Né? E a gente fez o trabalho usando soluções sintéticas para remoção. Quando se faz a remoção por membranas, nanofiltração e osmose, acaba gerando uma corrente concentrada desses fármacos. Né? Então, ela aplicou aí processo oxidativo avançado para degradar essa corrente concentrada. E publicou alguns trabalhos também. Tiveram alguns outros trabalhos que ela publicou, eu coloquei 3 aqui. Tá? O Luciano, voltando aqui, continuando a membranas, né, nessa tecnologia do uso das membranas, teve o Luciano Dias Xavier, que estudou a etapa de pré-tratamento de água salina, que é direcionado para um sistema de osmose inversa para a dessalinização de água do mar, né? Para abastecer uma usina termoelétrica lá na região do Nordeste do Brasil. Né? Então, por que o objetivo desse estudo? Porque a água lá da costa do Maranhão é uma água rica em sólidos
dissolvidos e sólidos suspensos, e quantidade também de carbono orgânico dissolvido que sobrecarrega o sistema de osmose inversa. Então, nós estudamos aí uma forma de pré-tratar essa água, né, para alimentar o sistema de dessalinização por osmose inversa, que vai, então, suprir toda a água usada na usina termoelétrica. Então, ela teve algumas publicações aqui, né, também tem outras que eu não coloquei, mas todas elas vocês atentem que todo o trabalho que vai ser desenvolvido por vocês tem que atentar para publicar os trabalhos. Continuando aqui no tratamento de efluentes, né, já em tratamento de efluentes, eu coloquei aqui alguns trabalhos que têm essa tecnologia adsortiva, né, de adsorção de contaminantes. E aí eu cito aqui o trabalho do Diego Macedo Veneu, que ele usou granulados bioclásticos, né, para remoção de chumbo, cádmio ou níquel de soluções aquosas, né? Então, ele foi desenvolvendo essas etapas, né, e a cada etapa ele foi, então, publicando um trabalho, né? Continuando, então, nessa linha de utilização de materiais adsortivos, também teve um que foi voltado para reuso de efluente da indústria de refino, né? Que foram os estudos desenvolvidos em testes acelerados em coluna de pequena escala com carvão ativado granular para remoção de carbono orgânico dissolvido, né, que vem no efluente secundário da refinaria, visando ao reuso em torre de resfriamento. Então, 80% da, de da água consumida pelas refinarias, elas são utilizadas em sistema de resfriamento, né? E com isso, então, esse estudo visava usar o efluente secundário da refinaria para o reuso. E aí várias etapas foram estudadas, tá? Desde a clarificação por coagulação, floculação, filtração, foi toda estudada isso no laboratório, e a Silva Tuma, ela estudou a parte de remoção de carbono orgânico dissolvido em colunas de carvão ativado, porque carbono orgânico dissolvido, eles tendem a gerar formação de biofilmes em sistemas de resfriamento. Também nessa linha de materiais adsortivos, estudos adsortivos, teve o trabalho da Patrícia Ferreira Prado, que ela sintetizou zeólitas a partir de resíduo da indústria de carvão mineral, né, lá em Criciúma, Santa Catarina, que eles têm um excesso de resíduo de carvão, e ela desenvolveu uma tecnologia, uma rota para transformar esse carvão em zeólitas que poderão ser usadas para adsorver manganês, que é um elemento contaminante lá da água de mineração do carvão. A Mariana Santos Lemos também desenvolveu uma rota, né, para desenvolver um material adsorvente a partir de casca de arroz, que o Brasil, então, ela tem uma quantidade muito grande de resíduo de casca de arroz, né, que é disposto isso nas montanhas, e a gente desenvolveu, então, um estudo para aproveitar essa casca de arroz e gerar um adsorvente que pode ser utilizado num sistema de efluentes. Continuando aqui na linha de tratamento de efluentes, também a gente trabalha com POA, que são os processos oxidativos avançados, né, onde foram desenvolvidos vários estudos. Uma foi do Felipe Sombra dos Santos, que ele sintetizou nanopartículas de ferro zero, suportado em material sólido, para aplicação em processos oxidativos avançados. Aí o ferro seria
o catalisador para gerar, catalisador do peróxido de hidrogênio para gerar, então, radicais hidroxila, que são, por essa razão, são considerados processos oxidativos avançados, porque os radicais hidroxila gerados, eles têm um elevado potencial de oxidação. Também tem aqui um dos primeiros trabalhos que a gente começou nessa área do POA, desenvolvido pela Fabiana, que foi o estudo do processo Fenton, utilizando hematita como catalisador na descoloração de solução de corante reativo. Então, de conhecimento que os corantes reativos, eles têm aquela dupla ligação azo, né? Ligação nitrogênio, dupla ligação nitrogênio-nitrogênio, que o tratamento biológico ele não tem energia suficiente para quebrar aquela ligação. Então, um efluente que entra azul no tratamento biológico, ele sai após o tratamento azul e continua, então, a cor do corante no sistema. E esses corantes são degradados por processos oxidativos avançados. E a hematita aqui, que é uma fonte mineral de grandes recursos minerais no Brasil, então a gente aproveitou a hematita como fonte de ferro ali para catalisar a decomposição de peróxido de hidrogênio e formar os radicais hidroxila. E gerou, então, além dessa publicação, outras também que não citei aqui. Dando continuidade, a Adriana Lau, né, da Silva Martins, ela desenvolveu um processo de tratamento de degradação do mercatobenzotiazol, por processo chamado, é um processo oxidativo avançado, que é um processo Fenton-like, utilizando resíduo da mineração. Então, tem um resíduo da mineração, a hematita, magnetita, lá da mineração, como fonte de ferro, e esse mercatobenzotiazol é uma das substâncias usadas para concentração do minério de ferro na própria indústria lá, né, de produção de ferro para a siderúrgica. Então, tem uma etapa de concentração por flotação, onde é utilizado essa substância. Então, a gente desenvolveu uma rota que a gente utiliza a próprio resíduo da mineração para degradar, então, o mercatobenzotiazol. E teve essa publicação aqui da Adriana. Dando continuidade aqui aos tratamentos de efluentes, a gente estudou a remoção de amônia por arraste com ar, de lixiviado de aterros sanitários, né? Onde um limitante para o tratamento biológico da matéria orgânica do chorume, né, do lixiviado de aterro sanitário, é o alto conteúdo de amônia, né, principalmente naqueles aterros antigos, onde já se encontra naquela fase metanogênica, né? Então, baseado então nos fundamentos de termodinâmicos, né, de transformar essa amônia dissolvida em amônia livre, né, a gente proporcionou condições que essa amônia, então, ela fosse arrastada por ar, né? E, nesse sentido, a gente até propôs, então, uma rota sustentável, né? Que é a utilização do ar quente, e ela comprovou isso. Quanto maior a temperatura do ar, esse arraste é favorecido. Então, a gente aproveitaria o gás, depois do aproveitamento do gás metano para geração de energia, ainda sairia quente e limpo, né? Aproveitaria essa corrente de ar quente, entraria então na coluna para fazer o arraste da amônia, e essa amônia, então, ela seria absorvida numa solução de ácido sulfúrico, formando o sulfato de amônio, que por uma outra etapa de operação
unitária, fazendo a, a cristalização, né? Cristalização por evaporação, concentração dessa solução por evaporação de vapor d'água, é gerado, então, os cristais de sulfato de amônia, que pode ser utilizado como fertilizante. Entrando aqui na fase do reuso, teve o desenvolvimento do trabalho da Natália Oliveira dos Santos, que ela avaliou as fontes de reuso de água numa usina termoelétrica, né, utilizando uma ferramenta que foi pela ferramenta de diagrama de fonte de águas, método de diagrama de fonte de águas. Então, ela desenvolveu para uma termoelétrica que se situa no interior do Ceará, numa área onde a termoelétrica depende de água de açude, e quando não chove, a água do açude ela vai diminuindo, né? E então a gente fez um estudo das correntes hídricas dessa termoelétrica para avaliar qual é a melhor forma, qual é o melhor cenário para reusar a água. Diante desse panorama que eu passei agora, eu vou me deter agora num estudo aí, que é a recuperação físico-química de nutrientes do sobrenadante da digestão anaeróbia do lodo, né, de uma estação de tratamento de esgoto. Por quê? Porque esse trabalho ele envolve uma parceria com o professor Isaac Volchan Júnior e a professora Magali Cristi Camarota, onde o professor Isaac ele participa aqui no estudo do tratamento biológico do efluente sanitário, né? Até aqui os decantadores, e o lodo gerado aqui do tratamento biológico, a professora Magali estuda, então, a parte da digestão anaeróbia desse lodo, gerando, então, gás metano, que aqui tem um queimador, mas é um gás que pode ser aproveitado na própria, é uma energia que pode ser aproveitada na própria estação de tratamento de esgoto, principalmente nos lodos ativados, onde a aeração desse reator ele consome cerca de 40% de toda a energia de uma estação de tratamento de esgoto. Então, o Isaac então, estuda a parte de tratamento biológico, tratamento do esgoto. A professora Magali ela tem focado aqui na geração de gás metano, que pode ser aproveitado como fonte de energia, né, no digestor anaeróbio do lodo, do excesso do lodo, porque parte aqui do lodo decantado no decantador secundário, ele é reciclado no reator de lodo ativado, e o excesso, então, ele era adensado e descartado em aterro, né? Aterro sanitário. E esse lodo, então, em excesso, ele pode ser reaproveitado por digestão anaeróbia, gerando energia, e gera, então, lodo aqui estabilizado, que pode ser utilizado, então, como fertilizante, né? Como já está totalmente estabilizado, pode ser utilizado para compostagem e fertilização dos vegetais. Muito bem. Onde que eu entro nessa história aqui? Esse digestor anaeróbio, ele tem um sobrenadante, né, pela própria atividade microbiológica, ele libera o fosfato aqui do lodo, né, desse lodo que veio lá do decantador secundário. E esse sobrenadante, ele é recirculado aqui no processo, e cada vez mais ele vai aumentando a quantidade de nutrientes no sistema, em relação a fósforo e nitrogênio, né? Nitrogênio amoniacal e fosfato. Então, eu entro aqui para a remoção desses nutrientes do sobrenadante do digestor anaeróbico, para que possa ser utilizado como fertilizante.
Aqui eu estou dando exemplo de uma estação de tratamento de esgoto, mas um cenário que a gente vê é que aumento aqui de populacional do mundo, né? E aumento, então, de nutrientes a serem descartados nos efluentes, né? Sejam eles industrial ou urbano, rica em nitrogênio e fósforo, e que são necessários para a fertilização aqui de toda a produção do agronegócio. Se avaliarmos aqui a demanda de nitrogênio e fósforo no Brasil, né, pelo agronegócio, vocês veem que ocupa aqui, em relação ao nitrogênio, quarta posição, em relação ao fósforo, terceira posição. Né? Então, a demanda aqui de nitrogênio e fosfato, né, é imensa. Né? Segundo a FAO, 20 países concentram mais de 70% do total das terras aráveis, o Brasil está em quinto. E se a gente vê aqui o panorama, né, de fertilizantes aqui para o Brasil em 2018, quer dizer, tem um déficit aqui de produção de fertilizantes que são importados. Né? Então, a ideia é aproveitar esses nutrientes de esgoto, efluentes industriais, etc. Então, aqui tem essa tabela, mostra aqui a quantidade de nutrientes em relação ao nitrogênio amoniacal e fósforo, em fosfato, de esgoto bruto, sobrenadante digestor anaeróbio, em relação ao nitrogênio e fósforo, lixiviado de aterros sanitários, bovinocultura, avinocultura, suinocultura, soro na parte de produção de laticínios, e a vinhaça. Então, são grandes fontes de nutrientes que poderiam ser aproveitados. Então, como é que a gente vai aproveitar esse nutriente? A gente vai aproveitar como um precipitado, um produto chamado estruvita. Da onde vem essa estruvita? Essa denominação da estruvita, ele vem, foi denominado por esse alemão, né? Von Struve, que era um diplomata e colecionador de minerais, onde ele denominou o fosfato de amônio e magnésio como estruvita. Então, a estruvita é um mineral que é encontrado, pela primeira vez foi encontrado embaixo da igreja São Nicolai, em Hamburgo, na Alemanha, e também é muito encontrado em guano, nas fezes dos pássaros, né? Caverna de morcego, rochas que abrigam pássaros. Tem essa rocha aqui, onde os pássaros se pousam nessa ilha e depositam suas fezes. Tendo esses nutrientes em sistemas industriais, né, acabam precipitando aqui, tanto nos sistemas de digestão anaeróbia, e também ele foi estudado em nefrologia e veterinária com formação, por exemplo, de cálculos renais à base de nitrogênio e fósforo. Bom, como é que a estruvita é formada? Nós precisamos como fonte, magnésio, íon amônio, íon fosfato, que reagem sob certas condições, formando esse composto aqui, um fosfato de amônio e magnésio, chamado estruvita. Então, ele acaba sendo uma grande fonte de fertilizantes, porque tem fosfato, amônio e magnésio, cuja constante de solubilidade desse composto é 10 a menos 13,26. Tá? Então, relacionando aqui, fazendo o balanço de massa, né, e usando as suas equações
físico-químicas, de equilíbrio físico-químico termodinâmico, em função das suas concentrações, das suas atividades e coeficiente de atividades, né? Atividade de cada uma em relação à concentração da espécie em relação ao total, é possível, então, levando em consideração as equações de força iônica, onde entraria aqui o efeito da atividade dessas espécies, né? Relacionando a força iônica com o coeficiente de atividade através da equação de Debye-Hückel, então, consegue-se então montar equações de balanço de massa e aí essas equações em função do pH, pelo próprio equilíbrio, a reação de equilíbrio, né, químico da estruvita, montar um diagrama em função do log do produto de solubilidade ou log da fração das espécies ionizadas em função do pH. Então, verifica-se aqui nessa região azulada é a região de solubilidade da estruvita, que estão em equilíbrio com a solução aquosa, nessa outra área branca, e vejamos aqui como que funciona as concentrações tanto do fosfato, do íon amônio e do magnésio com o pH. Então, verifica-se que o íon fosfato ele aumenta em função do pH e o íon amônio ele diminui em função do aumento do pH, assim como o magnésio. Então, nós temos que investigar com isso qual é a condição de pH que favoreça a formação, a reação entre essas três espécies para gerar, então, o precipitado de estruvita. Isso, claro, que passa por todo o processo de cristalização, de nucleação, né, a partir de uma solução supersaturada, formando os primeiros núcleos aqui, embriões, para dar prosseguimento ao crescimento do cristal, né, segundo a teoria aqui da precipitação. E com isso, então, a eficiência de formação e crescimento de cristais a partir da nucleação geram esses cristais de estruvitas, aqui mostrado pela essa morfologia aqui, mostrada pelo microscópio, resultado da microscópio eletrônico de varredura, né? Então, nessas figuras a gente vê, então, os cristais aqui formados da estruvita. Tá? E claro que algumas variáveis influenciam na formação, na velocidade, né, de crescimento desses cristais, tá? Que é a temperatura, pH, a concentração e as condições hidrodinâmicas do reator. Então, tem que se avaliar essas condições aqui para chegar a uma melhor condição e para aumentar a velocidade de precipitação da estruvita. Então, com isso, um dos primeiros trabalhos que foi desenvolvido foi o trabalho do Pablo Figueiredo Schilling, que a gente precipitou a estruvita de lixiviado de aterro sanitário. Tá? Ele publicou aqui 2 trabalhos e chegamos às condições que, para chegar a uma remoção, né, de nitrogênio amoniacal de mais de 90%, teríamos que usar um excesso de magnésio, né, aqui de 200%. Então, a gente dopou com magnésio sob a forma de hidróxido de magnésio, com excesso estequiométrico, para gerar em 60 minutos mais de 90% de remoção. E as outras variáveis aqui já foram
otimizadas foram essas aqui, pH 9, velocidade de agitação, e foi, então, inicialmente, preliminarmente, ele estudou a remoção de CO2, né, porque veio uma alcalinidade carbonácea no próprio efluente, e se a gente adicionar diretamente o magnésio e elevar o pH, acaba gerando, precipitando, concorrendo aí com a estruvita, o carbonato de magnésio, né? Então, a gente removeu inicialmente o CO2 e depois, então, adicionou o magnésio e elevou o pH. Muito bem. Esse estudo foi em bancada, foi em 2008, mas internacionalmente você já vê vários processos e sistemas de geração de estruvita, né, a partir do sobrenadante dos digestores anaeróbio. Então, tem vários já processos aí patenteados, né? No caso, ele gera aqui, esse aqui do Airprex, ele injeta ar exatamente para eliminar o CO2, né? E, ao mesmo tempo, ele proporciona a agitação dos tanques, dos reatores, e adiciona o cloreto de magnésio para gerar a estruvita, né? Tem outros aqui, na maioria são alemães, né, esses processos desenvolvidos, já em funcionamento na Alemanha. Aqui, o outro aqui tem em Denver, Colorado, tá? E aqui um outro no Colorado. Então, são plantas grandes, né? Você vê a capacidade da planta é grande, né? Tem um aqui 220 mega galões por dia, né? De tratamento aqui de sobrenadante do digestor anaeróbio. Aqui, para complementar, tem outros processos. Você verifica aqui a tanque de alimentação do sobrenadante, faz-se a correção do pH para uma precipitação favorável, pH de precipitação, adiciona-se cloreto de magnésio, tem aqui um tanque onde ocorre a reação e depois, então, tem a separação aqui da estruvita para a parte líquida, né? Tem esse outro processo aqui, que tem a alimentação do sobrenadante, adiciona-se aqui injeção de ar e hidróxido de magnésio, sai aqui o fluente e a estruvita aqui, então, é seca, né, desaguada para comercialização. Aqui esse outro processo, tem um soprador de ar, adiciona o sobrenadante, o óxido de magnésio, gerando, então, aqui a estruvita aqui levada para secagem e armazenamento. Neste aqui, ele faz em 2 etapas. Ele tem o primeiro tanque aqui para extração de CO2, né, como nós fizemos lá para o lixiviado de aterro, e no segundo tanque, então, ele corrige o pH e adiciona o cloreto de magnésio. Aqui um outro processo, onde tem alimentação do sobrenadante e a correção do pH e adição de hidróxido de magnésio. Aí o precipitado, então, é aqui separado e vai para o tanque de estruvita. Tá? Então, dessa forma, uma vista geral, né, após aqui o lodo, né, que é separado, tratamento secundário aqui, ele alimenta o digestor anaeróbio, vai então para o processo, unidade de precipitação da estruvita, e aí recupera aqui a estruvita para fertilização, né? Muito bem. Então, com isso, a gente estudando melhor a fisicoquímica, né, baseado naquelas reações de balança de massa e baseado nos equilíbrios fisicoquímicos, né, podem ser gerados, dependendo do pH que se está trabalhando,
e na quantidade de magnésio que está se alimentando no processo, você pode gerar vários outros compostos, né? Dependendo das condições em que está se trabalhando, né? Porque você verifica que tem outros compostos que concorrem aqui, estão na mesma ponto de pKa da estruvita, né? Aqui 12,35, e depois, então, nós vamos ver que, inclusive, a presença de outros elementos, como o cálcio, né? Também acaba gerando o carbonato de cálcio que concorre aí com a estruvita. Então, na verdade, nós temos que avaliar todas essas condições, né, de precipitação para você favorecer, então, a formação de estruvita ou outros minerais que têm que conseguem remover o fosfato, né? Fosfato e amônia. E dependendo da forma como a gente seca o precipitado, né, gerado, você da estruvita, né, se você usar muito calor, acaba gerando outros minerais, por exemplo, como boberita ou ditimarita, ou mesmo um fosfato de magnésio amorça ou nilberita, né? Então, essa etapa de secagem também é importante para você não gerar outros minerais indesejáveis, né? Como, por exemplo, esse trabalho aqui de um dos alunos, na verdade, nós conseguimos obter a estruvita, mas, paralelamente, também foram obtidas a nilberita e ditimarita, né? Quando se fez a análise por difração de raio-x. Essa é a estrutura cristalina da estruvita, ela tem uma estrutura ortorrômbica, né, contendo aqui magnésio, hidrogênio, fósforo, nitrogênio e oxigênio. Então, fazendo aqui a análise morfológica, né, da estruvita, né, após a precipitação do líquido sobrenadante do digestor, essa forma aqui que foram obtida, como, por exemplo, encontrado na literatura, né? Essa forma ortorrômbica, e depois ela cresce no sentido longitudinal. Aqui foi o trabalho de uma aluna, junto com o Veneu, né? Que obteve essa característica, e quando tem a presença de cálcio, né? Acaba ocorrendo uma formação desordenada, né? Com carbonato de cálcio. A gente encontrou isso quando a Magali estava estudando a alimentação, quer dizer, a fertilização para o tratamento anaeróbio, utilizando como fonte de alimentos resíduos de alimentar do restaurante universitário da Ilha do Fundão, da UFRJ. Então, a gente coletava os resíduos alimentares, a sobra de alimentos do restaurante, triturava e alimentava aquilo no digestor anaeróbio. E aí ocorreu a presença de cálcio, né? Então, a gente não conseguia, começou a obter essa formação desordenada de formação de carbonato de cálcio. Então, quando na presença de cálcio, ele pode obter estruvita mais cálcio, no caso, carbonato de cálcio, né, que a gente encontrou. Então, a gente acabou encontrando a presença do carbonato de cálcio, que o trabalho aqui de Gomes, né? Então, tanto o trabalho do Xavier quanto de Gomes, o trabalho de Xavier ele obteve sobrenadante, e a gente fez todo um estudo para ver as dosagens, as condições em escala de laboratório, isso no JAR-teste,
né? E testamos, então, cloreto de magnésio e hidróxido de magnésio, a remoção de amônio e um fosfato, né? Depois veio o João Pedro, ele estudou o próprio, pegou as condições determinadas por Xavier, e ele então testou isso em escala piloto lá no César, né? E também conseguiu obter vários bons resultados. Depois veio a Marcela Tafu, né, que ela testou vários fontes de magnésio, né? Cloreto de magnésio, hidróxido de magnésio, que não está aqui, e sulfato de magnésio, porque o sulfato de magnésio ele tem um custo no mercado menor, né? Mas o que se prevaleceu ainda foi o cloreto de magnésio. O hidróxido de magnésio ele é muito mais, tem um preço muito mais elevado. Então, a Aline, depois, então, ela está estudando somente com o cloreto de magnésio, já lá na escala piloto. O trabalho do Xavier, ela gerou, além desse artigo, em revista internacional, também outros trabalhos em congresso, que eu coloquei um. Esse foi o trabalho dele, né, que ele foi testando hidróxido de magnésio e cloreto de magnésio em várias faixas de pH e várias dosagens de magnésio, né, fez uma varredura completa aqui no planejamento fatorial, né? E trabalhando então com um licor gerado lá no César, do digestor anaeróbio, com 250 miligramas por litro em fósforo como fosfato solúvel e nitrogênio amoniacal de 373 miligramas por litro. Esse foi o do João Pedro, que chegou em seguida, ele testou lá no César, né? E conseguiu, quer dizer, para ter escala piloto, ele chegou a mais de 80% aqui, né? Reproduzindo o que o Luciano estudou em laboratório. Gerando, então, a gente gerou um fluxograma aqui, né, baseado nesses estudos, com uma recuperação aqui de estruvita de 405,62 quilos de estruvitas por dia, né? Nas condições ali das condições características do digestor da água sobrenadante, do digestor anaeróbio. E aí, aqui são os compostos de magnésio, né? Além da estruvita, a gente obteve outros também compostos de magnésio, precipitado de magnésio. Tá? Porque eles têm aqui, como já mencionei, o cálcio, ele tem o constante de equilíbrio muito próximo, né? Então menor até, né? Menos solúvel do que a estruvita, que é 10 elevado a menos 13, e chega a 10 elevado a menos 47, né? O octacálcio-fosfato e hidroxiapatita. Então, eles acabam concorrendo e consumindo aqui o fosfato para o cálcio, né? Aqui foi o trabalho da Marcela, que aí já foi utilizando ali o escala piloto, mas com adição de resíduo alimentar, né, no digestor anaeróbio. Então, foi assim, a gente não conseguia inicialmente precipitar a estruvita, e depois a gente avaliou que estava vindo muito cálcio, né, solubilizando o cálcio do alimento lá no digestor anaeróbio. Ela ainda conseguiu publicar aqui no Congresso da ABS e numa revista. E foi uma coisa foi muito assim, a gente não estava conseguindo, mas era decorrente do resíduo alimentar lá do restaurante adicionado no digestor anaeróbio. Mas mesmo assim, você tem aqui fosfato inicial, fosfato final, nitrogênio inicial, e a gente conseguiu, mesmo assim, reduzir, né? Mas esse é um estudo que precisa ser melhorado.
E com isso, então, aqui, olha, quando a gente fez o EDS aqui da análise de EDS, você vê que uma grande quantidade aqui, um pico enorme de cálcio, né? Proveniente lá do resíduo alimentar adicionado no digestor anaeróbio. E com isso acaba gerando outros compostos amorfos, né? Não cristalinos. Tem essa banda aqui não bem definida, como, por exemplo, do hidróxido de magnésio, né? Então fica alguma coisa amorfo formado. Tá? Que é decorrente também de uma formação desordenada pela presença de outras fontes de elementos no sistema. Bom, deixa eu correr rápido agora. Bom, eu fiz um levantamento na Web of Science dos estudos com a estruvita e vem sendo aumentado ao longo dos anos, né? Os estudos sobre a estruvita. E a principal fatia dos estudos ainda é na área ambiental, né? Environmental Science, né? Aqui dessa área. E o gargalo que existe ainda é no mecanismo, né? Tanto a fonte de magnésio quanto o mecanismo aqui da estruvita. Então, são 2 pontos aqui que merecem atenção para futuros estudos, né? As variáveis de processo já foi bem estudado, aí a composição também, né? Encontrada aí. E os estudos, então, o que a gente encontrou é que de soluções sintéticas, aqui influente do digestor anaeróbio, sobrenadante do digestor anaeróbio e efluente do digestor anaeróbio, aqui do lodo, né? Indústria de suinocultura, laticínio e avicultura também são estudados, né? Urinas e alimentício, aqui não foi mencionado, uma parte, outros, e aqui na parte de landfill, né? Que é de aterro, né? Chorume, lixiviado de aterro sanitário. Então, ao longo dos anos, aqui crescimento, né, das citações de estudos sobre estruvita vem aumentando enormemente, né? Com isso, então, finalizo a apresentação. Obrigada, Lídia. Eu passo a palavra aos presentes. Quem quiser fazer uma pergunta, ou várias perguntas, por favor. Não se sintam inibidos, tá? Estamos em casa. Estamos em casa. Essa é a casa de vocês. Deixa eu ver se tem aqui no chat alguma coisa. Alguma pergunta. Professora Lídia. Diga. Boa tarde, meu nome é Paulo. Estão me ouvindo bem? É tão ruído, Sim. mas eu estou conseguindo escutar, sim, pode falar. Está me ouvindo? Sim. Eu achei interessante esse trabalho feito com os resíduos do restaurante da UFRJ. Eu queria saber se tem algum trabalho para reaproveitamento dessa estruvita oriunda dos restaurantes, do restaurante da UFRJ, ou algo nesse sentido para virar um adubo, né? É o seguinte, para gerar adubo não, mas, por exemplo, a gente fez, a Magali, né? Ela tem aproveitado, quer dizer, o resíduo do restaurante, resíduo alimentar do restaurante universitário como fonte de alimentos à biota do digestor anaeróbio, né? Uma linha é essa. A outra, teve um grupo de projeto final, que foi orientado pela Magali e por mim, que elas fizeram um levantamento de resíduos
é gerado na Cobal. Cobal é que fica lá ali na Avenida Brasil, tem um mercado, né? Mercado de distribuição de frutas e legumes. Então, ali são gerados toneladas de frutas estragadas, legumes estragados. Então, elas fizeram um estudo de montar um digestor anaeróbio ao lado desse mercado distribuidor para gerar gás metano e utilizar aquele próprio resíduo, né, gerado pelo mercado para fazer a digestão e gerar, então, digestão de lodo de uma estação de tratamento de esgoto, né, e gerar o gás metano como fonte de energia. Então, elas fizeram assim, o que é mais vantagem? Transportar o lodo da extração de tratamento de esgoto da SEDAI para lá, ou transportar os resíduos das frutas e legumes para ao lado de uma estação de tratamento de esgoto, né? Para ver o custo, né? E foi isso. Mas, assim, para a compostagem não foi a linha de estudo, né? Mas poderia ser estudado também. Ok, obrigado, professora. Não. Ceasa, isso mesmo, no mercado produtor é Ceasa. A Ofélia me ajudou aqui a escrever. Bom, Lídia, eu acho que pelo avançado da hora, a gente coloca na página e vocês sabem como chegar até a professora Lídia por e-mail, e tanto para dúvidas sobre a apresentação dela, mas também para discutir possível orientação de pesquisa. Então, Lídia, eu queria mais uma vez agradecer a sua disponibilidade em apresentar o tema de pesquisa e finalizar as segundas ambientais desta semana.